Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Quero convidá-los a abrir, por favor, a palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis 3, capítulo 22, nós vamos ler até o versículo 24. Não consegui colocar tema na palavra hoje. Não consegui. Meu Deus. Mas vamos lá. Quero mostrar algumas coisas para vocês hoje, que eu acredito que vai trazer tanta força, tanta alegria. Vai assim, te preencher, e você vai falar assim, meu Deus, vale a pena tudo isso. Amém? Capítulo 22, versículo 3, capítulo 3, versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem, conhecedor do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, e a fim de lavrar a terra do que fora tomado. Versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e no refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Gostaria que vocês fechassem os olhos. Vocês não têm noção o mundo espiritual como que está agitado. E eu quero aqui no nome de Jesus pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos visite com a sua santa palavra, que o Senhor possa em nome de Jesus falar com todos nós esta noite. Pai, é explícito a alegria de todos de estar na tua presença. Se eu já fiquei orgulhosa de todos daqui, hoje muito mais ainda, Pai, por tudo que nós passamos aqui neste lugar. E eu quero glorificar o nome do Senhor e dizer que eis-me aqui, Pai, para passar em nome de Jesus como o Senhor me passou lá em casa, para os meus irmãos, para eles ficarem felizes do jeito que eu estou, para eles ficarem fortes e firmes da maneira que eu estou. E para que todos que não podem estar aqui e estão nos assistindo online, também possam ser revestidos da tua força e do teu poder, em nome de Jesus. Amém? Igreja, quando a gente lê esses versículos aqui, fica claro que só 3 pessoas conheciam o bem e o mal naquela época. Fica muito claro. Fica muito claro que só o Pai, o Filho, o Espírito Santo conheciam o bem e o mal. Tanto é que ele fala, nossa, agora eles se tornaram como um de nós. São conhecedores do bem e do mal. Porém, ainda hoje, mas ainda naquela época, as pessoas não tinham o que o Senhor Jesus tem e nos ensinou hoje. Amém? Porque Deus falou assim, por eles serem conhecedores do bem e do mal, eu vou ter que expulsá-los agora daqui, até que eles entendam, até que eles raciocinem, que eles tenham consciência do que é tocar na árvore da vida. Em qual árvore mesmo eles tinham tocado? Do conhecimento do bem e do mal. Eram 2 árvores, lembra? Uma representando o diabo e outra, literalmente, Jesus. Então, para que eles não toquem na árvore da vida, fecha tudo. Fecha tudo, coloca os querubins lá no portão. E coloca nas mãos deles espadas que ficam revolvendo. Gente, a espada do querubim é fantástica. Ela é flamejante, ela revolve para tudo quanto é lado, e tudo quanto é lado sai fogo. Não adianta tentar pular, não entra.
não entra, é queimado. Então Deus estabeleceu que aquela porta ninguém passaria, para que não fosse tocado quem? A árvore, e que quem tocasse pudesse viver eternamente, não naquele momento. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta para Deus quando vocês se converteram. Eu fiz. Na minha ignorância, eu perguntei para Deus: poxa vida, o Senhor é tão poderoso, hein? Por que o diabo não converte? Nossa, eu vivia falando isso para Deus. Eu não tinha entendimento que eu tenho hoje. Então, se você já fez esse tipo de pergunta para Deus, saiba que Ele naquela época não tinha sangue, só corpo. Então, como que um ser celestial pode ser resgatado por alguém que tem sangue? Como que um ser celestial toca na glória de Deus, sabendo que não podia tocar, sabendo que discordava com as coisas de Deus, sabendo que ao tocar eternamente ele ficaria daquela maneira? Por isso que o diabo foi destituído da glória, porque ele tocou aonde ele não podia tocar. Ele quis aquilo que não era dele, e ele, sabendo daquilo, foi lá e tocou e foi destituído da glória de Deus. Por isso que nós não somos destituídos da glória de Deus, porque nós não pecamos porque Adão não pecou porque ele decidiu pecar, e sim porque ele foi literalmente manipulado. Deus sabe disso. Então, para a humanidade, para o homem, há o perdão do pecado, enquanto não tocar na árvore da vida. Só que a árvore da vida, para ser tocada, precisa passar por um caminho, precisa conhecer a verdade, para depois chegar na vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vai chegar a Deus se não passar por Jesus. E esse ensinamento é o que nós estamos tendo hoje. E todo aquele que clamar a Jesus Cristo será salvo. Todo aquele que reconhecer que é pecador será salvo. Porque nós temos um sangue que é maior do que todos, que nos justifica. E Ele sim pode nos dar a vida eterna, tendo nós consciência do que é a vida eterna. Mas o portão ficou fechado. Amém? Glória a Deus. O portão ficou fechado até quando? Esse caminho ficou fechado até quando? Até quando um menino nasceu de uma mulher virgem. Esse menino nasceu, Emanuel, Deus conosco. Eu não posso entrar a fundo, é muita riqueza, mas eu tenho um horário para poder acabar. Então, quando Deus veio habitar conosco, Emanuel, Jesus Cristo, ele nasceu, ele cresceu, ele se tornou um homem. E quando, sendo ele homem, ele morreu. Ele morreu morte de cruz, ele foi crucificado e ele foi o quê? Sepultado. Ele não foi enterrado debaixo da terra, porque o túmulo dele não era assim. Então ele foi sepultado. Ele cumpriu todas as coisas. E esse menino que se tornou um homem, e este homem que sabia firmemente do seu propósito, ele não olhou para outro lugar, ele foi firme, ele focou, ele sabia que nós dependeríamos dele para ter a nossa vida eterna, e ele cumpriu, igreja. E hoje, por causa da graça, nós temos a vida eterna. Hoje, por causa da graça, nós podemos olhar para nós olhamos para a palavra, e a palavra nos faz entender quem nós somos, nós nos enxergamos aqui dentro. Lá no mundo, as pessoas falam: chora não, bem, gente forte não chora, para com isso, se te der um tapa na cara, dá dois. Se te fizeram isso, faz aquilo. Não, aqui na palavra não é assim. Então você entra para a igreja acostumado a fazer muitas coisas, e quando você lê, você se enxerga nela e fala: meu Deus, não são as pessoas que precisam mudar, sou eu.
Então, se eu quero ficar muito mais perto de Deus, então eu tenho que ser mais consagrada a Deus. Quanto mais santidade, quanto mais consagração, mais o Senhor se revela. Amém, igreja? Aí Jesus morre, Jesus é sepultado. Quero que vocês leiam um versículo agora, por favor. João capítulo 20, versículo 17. Jesus morre, foi sepultado. 3 dias depois, algumas mulheres, algumas Marias, né? Algumas mulheres vão até o túmulo de Jesus, o sepulcro. E quando elas chegam de madrugada para embalsamar o corpo dele, para passar aqueles perfumes, etc e tal, para fechar o sepulcro de Jesus, o que eles usaram? Uma pedra. Só que a palavra de Deus é clara, nenhum homem sozinho conseguiria arrancar aquela pedra de lá, certo? E mesmo porque tinha um monte de soldados romanos ali vigiando, né? Quando a mulher chega de madrugada e ela observa que a pedra tinha sido revolvida, ela nota, foi, meu Deus do céu, roubaram o corpo do meu Senhor. Não é possível. Ela começa a chorar, ela começa a ficar indignada, tal. E de repente um homem aparece para ela. O homem aparece para ela e ela pensou que fosse quem? Um jardineiro? Aí ela conversa com o homem conversa com ela. Nós sabemos que ele é Jesus. Nós sabemos que este homem que está conversando com ela é Jesus Cristo. Mas ela não sabia. Gente, mas como é que ela não sabia se ela estava diante dele? É porque ela ficou cega? É o pecado? Não. E é isso que eu quero explicar aqui hoje para vocês, de uma outra maneira. Quando ela chegou diante de Jesus, a lembrança que ela tinha era daquele homem sofrido lá na cruz. Jesus apanhou, foi açoitado. A palavra de Deus diz no livro de Isaías que não havia beleza nenhuma nele. Ele era um homem de dores. Então aquele rosto oprimido, aquele corpo machucado, todinho ferido, igreja. Diante dela tinha um homem cheio de vida. Diante dela tinha um homem lindo. E ela não reconheceu, ela disse: Senhor, se foi o Senhor que pegou o corpo do meu Senhor, me diga onde está. Foi quando ele falou o quê? Maria. Quem estava conversando com ela, igreja? Ressurreto. Não era mais aquele homem que entrou no sepulcro. Não era aquele homem mais castigado pelos nossos pecados. Não era mais aquela face daquele homem machucado, sangrando, com a cabeça enorme por causa dos espinhos. Era Jesus ressurreto. Jesus ressuscitado. 3 dias. A gente sabe que ele ficou fazendo 3 dias, eu não posso me estender. Mas quando ele aparece para ela e fala: Maria, a voz dele não mudou, igreja. Sua voz não vai mudar. Quando nós, pela morte, dormindo ou não, pelo arrebatamento, tivermos o corpo igual a ele, não vai ter mais essas dores que você sente. Não vai ser mais essa pessoa que você olha no espelho e fala: eu não era isso aqui. Olha no que eu estou me tornando. Ô, gente, difícil olhar eu já estou contando os negocinhos que tem aqui, ó. Já tem um tanto. Não tinha. E se você acha que não vai aparecer em você, eu sinto muito te informar. Vai. Você sabe do que eu estou falando? Rugas. Oh, meu Deus. De repente aquele homem todo... Meu Deus do céu, não tenho palavras para dizer para vocês, igreja. Eu não tenho. Eu entro na história e eu vejo aquele homem totalmente abatido, aquele homem ensanguentado, aquele homem ferido, aquele homem com a cabeça inchada, e de repente alguém está diante dele, porque na ressurreição
a sua idade? Qual será a sua idade na ressurreição? Como será o seu corpo o dia que você ressuscitar? Jesus estava cheio de virtude, de vida, falando com ela. Mas ele tinha corpo e ele tinha osso. Só não tinha sangue. Aí de repente Jesus Cristo conversa com ela, ela reconhece e ao mesmo tempo ele vai aonde? Lá em Atos, lembra? Vai lá naquela casa onde estavam 11 dos discípulos. Um já tinha saído fora, né? Comeu na mesma mesa, sentou do lado, conversava, ouvia, pedia direção, mas ele não quis. Ele decidiu cair fora. Só que eu não vou entrar aqui, mas tem uma passagem em Atos que diz que Jesus apareceu para os 12 discípulos. E essa passagem é bem antes deles terem nomeado o outro discípulo para pegar o lugar de Judas. Então eu não sei em que momento Judas viu Jesus. Meu Deus do céu. Eu não sei se foi na hora que ele devolveu as moedas. Eu não sei se foi na hora que Judas saiu para se enforcar. Mas a Bíblia diz que Jesus apareceu para os 12. Mas nessa casa tinha 11. Quando Jesus ele entra dentro desta casa, estavam todos apavorados, com medo dos soldados pretorianos entrar. Eles estavam com medo de morrer. Eles estavam desesperados. E quem é que passou pela parede? Vocês conhecem a palavra? Eu estou falando bobagem aqui? Ele passou pela parede, se pôs no meio deles e disse o quê? Paz seja entre vós. Tendes alguma coisa para comer? Tem outro versículo que diz que ele disse assim: espírito não come e também não tem carne nem osso? Eu tenho. Mas Jesus já tinha morrido. Jesus estava ali ressuscitado, mas não glorificado. Eu quero mostrar a diferença para vocês entre ter um corpo glorificado e um corpo ressuscitado. Ele, quando ele está lá conversando com a Maria, ele disse para ela: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Aí eu fui procurar o que significa aquela palavrinha ali, detenhas. Lá no hebraico, lá no grego, eu olhei tudo. Quando eu comecei a olhar ali, literalmente, detenha significa tocar. Então na hora que Maria estava diante de Jesus e disse, Rabone, que significa mestre. O Senhor está aqui, é o Senhor que está falando comigo, o Senhor não morreu. A hora que a Maria estava diante dele, qual que foi o impulso dela? Lançar sobre ele. Eu ia encher a bochecha dele de beijo. Meu Deus do céu. Mas ela ia se lançar. E ele diz, não me toque. Eu imagino ele dando um passo para trás e falando, não me toque, não me detenhas. Eu ainda não fui para o meu Pai. Eu ainda não fui glorificado. Aí ela se afastou, fez o que tinha que fazer, porque ela também com certeza não queria ir embora. E acontece de Jesus aparecer no meio daqueles 11 homens. Amém, igreja? Vamos abrir um outro versículo, por favor. Atos, versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Preciso mostrar tudo isso para vocês entenderem. Atos capítulo 1. Quando Jesus sai daquela casa com aqueles meninos lá tudo morrendo de medo, em vez dele aparecer aqui primeiro onde eu vou finalizar, ele escutou.
Um corpo que é ressuscitado, um corpo que é ressurreto, não é mais um corpo comum. É um corpo que passa pelas paredes, é um corpo que pode comer, é um corpo que pode voar, é um corpo que pode se elevar, é um corpo que pode estar aqui e de repente estar lá. Ao mesmo tempo que Jesus estava falando com aqueles 11, daqui a pouco Jesus apareceu aonde, igreja? Onde que ele apareceu depois? Num caminho, aonde duas ovelhinhas desgarradas estavam indo. 2 discípulos dele indo para Emaús, sendo que a direção foi, não sai de Jerusalém. Aí Jesus se pôs no meio entre eles, conversando, e eles também não reconheceram. Por quê? Porque já não era mais aquele homem, não era mais aquele Jesus sofrido. Ali ele já estava ressurreto. E ele começa a conversar com eles, tal, e os dois falam, parece que você é estrangeiro, você não está sabendo das coisas que estão acontecendo aqui? O que aconteceu? Então, mó mancada. Nós andamos aí, 3 anos e pouco escutando um homem, ele diz que ele seria o que ia redimir Israel. Mataram o homem, 3 dias hoje, mataram ele morreu. Olha só que mancada, e nós acreditando que Jesus era o Senhor e Salvador. Que judiação de quem não acredita, né, igreja? Que judiação das pessoas que esperam e não alcançam, e acham que Jesus vai mudar todo o foco dele, todo o propósito dele, só para fazer às vezes as suas vontades, né? Não é assim. Jesus começa a conversar com eles não notam, e a palavra de Deus diz que quando eles estavam chegando perto da aldeia, Jesus comentou que não ia entrar na aldeia, que ele ia passar direto. E os dois fizeram o quê? Constrangeram Jesus, falou, não, a conversa está muito boa, entra com a gente na aldeia, está muito tarde, está noite, o Senhor precisa ficar conosco. E ele ficou. A hora que eles foram servir o jantar, vocês sabem que a cultura dos judeus, os visitantes, são tratados que nem reis, né? Primeiro lava os pés, e depois se eles forem comer, a honra de dar graças é do visitante. Então Jesus se sentou, certamente lavaram os pés dele. Aí o que é que Jesus foi fazer? Vocês lembram? Ele levantou um pão e foi dar graças. Só que para os judeus, ninguém chama Deus de pai. Os judeus, quando eles vão abençoar o pão, eles dão graça, eles levantam o pão e falam, graças te damos, Elohim. Graças te damos, nosso Deus. Graças te damos, Adonai. Mas Jesus não fala isso. Jesus levanta o pão e diz, graças eu te dou, meu Pai. Quando aqueles 2 judeus foram olhar para Jesus, ou para criticá-lo, ou para chamar a atenção, cadê Jesus? Jesus tinha sumido. Esse é o poder do corpo ressuscitado. Fazer coisas que nós, que temos corpo, osso e sangue, não conseguimos. Ele simplesmente saiu dali e foi para um outro lugar. Acompanhando a palavra de Deus, ele foi visitar quem? Tomé. Aliás, 10 estavam na casa aquele dia, não eram 11, perdão pelo erro. 10 estavam trancados dentro da casa. Quando Jesus passou pela parede, se sentou para comer com eles. O que não estava era Judas e o outro era Tomé. Tomé chega na casa e encontram todos atônitos, encontram todos sorrindo à toa. Chega lá, olha para eles e fala, o que está acontecendo aqui? Vocês estavam todos morrendo de medo, aterrorizados de medo, e agora vocês estão dessa maneira? O que você acha que Pedro falou para ele, igreja? Hein?
que você acha que foi a resposta daqueles 10 que estavam dentro da casa com muito medo, quando depois que Jesus apareceu, foi embora, foi no caminho de Emaús e depois voltou o Tomé naquela casa? Tomé, em vez de encontrar as pessoas com medo, encontrou as pessoas com muita paz e muita alegria. O que você acha que Pedro falou? Meu, você não sabe quem esteve aqui. Você não tem noção. Aqui, Tiago, fala para ele, porque se eu falar, ele não vai acreditar. Olha, fala você, Pedro. Não, eu não consigo falar. Gente, quem é sanguíneo sabe. Fica tão agitado que não sai nada, né? Não sai. Eu não sei quem se levantou e deve ter dito para ele: Jesus apareceu aqui. Você acredita que nós quase morremos do coração? Porque de repente aparece um homem atravessando a parede e nós não o reconhecemos. Aí, meu Deus, é Jesus. Ele comeu com a gente. Ele está aqui, Tomé. O que Tomé fala, igreja? Bem capaz que é Jesus mesmo. Para mim acreditar, vocês são tudo uns trouxa. Só qualquer um fala para você de coisa de igreja, se Jesus, vocês são tudo tonto, acredita, né? Eu só vou acreditar se ele aparecer aqui e mostrar para mim, e eu colocar a minha mão. Jesus estava onde? Lá no caminho de Emaús. Será que ele ouviu isso lá? Eu só sei que ele apareceu de novo naquela casa. Vup, vup. Oi, Tomé. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Por acaso você quer falar alguma coisa comigo? Uai, eu não estou falando nada, mas do jeito que o senhor está me olhando. Uai, o que está dentro do teu coração, Tomé? Ô, gente, é a mesma coisa quando eu chamo alguém dentro da salinha ali. Eles vêm que nem uma varinha verde. Tremendo. Tomé falou o que para ele? Nada. Jesus falou com ele. Você não acredita, Tomé? Toque em mim. Quer dizer que para você acreditar, eu tenho que te dar provas? Para você acreditar, eu tenho que satisfazer os desejos do teu coração e esse monte se Deus fizer isso, eu vou acreditar que Ele é Deus. Se Deus fizer assado, eu vou acreditar que Ele é Deus. Sabe o que o Senhor falou para Tomé e Ele fala para você essa noite? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Tomé ficou quietinho, mas continuou, aleluia, ele ficou lá. Aí, passado todas essas coisas, 40 dias, tirando os 3 dias que ele ficou morto, 43, 40 dias Jesus ficou nesta terra, só com o corpo dele e os ossos. Ele ainda não tinha subido para o Pai. Ele ainda tinha um corpo ressuscitado. E o último dia dele na face dessa terra, o último dia que ele teve contato ali com todas as pessoas que estavam naquele local, quando aconteceu isso que eu vou mostrar para vocês, tinha 120 discípulos dele, os 10, somando tudo devia ter umas 500 pessoas naquele local, aquele dia. E todos eles foram testemunha ocular do que nós vamos ler agora. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus o quê? Elevado. Aqui na Shed também está escrito elevado. Às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês o vistes subir. Aonde aconteceu isso? Foi no Monte das Oliveiras.
Lá no Monte das Oliveiras, aquele povo tudo sentado, de repente Jesus Cristo começou a levantar. Ele começou a levantar e ele foi indo. Só que alguém deve ter percebido alguma coisa diferente naquele cenário. Antes de Jesus subir, vocês que acompanharam o ensino do tabernáculo, o que é que tinha de diferente naquele cenário? Uma nuvem. A mesma nuvem que descia no tabernáculo quando Deus era invocado ou quando Deus queria falar com o sumo sacerdote. A glória de Deus descia naquele lugar e ninguém conseguia ficar de pé. Aquela mesma glória estava naquele lugar. De repente, Jesus começou a subir, e eles foram olhando, e de repente a nuvem, a glória de Deus encobriu a Jesus Cristo. E eles ficaram tudo assim, atônitos. Nem Pedro deve ter aberto a boca aquela hora. Nem você, Michele, ia fazer pergunta aquela hora. Você fica quieta. Única hora da Michele ou Angélica que fica quieta. O que precisou acontecer? Ninguém viu os anjos descerem. A Bíblia fala que 2 varões, 2 anjos de branco apareceram do lado deles e começou a cutucar. Gente! Por que vocês estão olhando para o céu, para cima, para as alturas? Presta atenção. Do mesmo modo que vocês viram ele ir, será o mesmo modo que ele... Nós vamos ver. Nós vamos ver. Mas eu te pergunto agora, para onde ele foi? Para onde ele foi? Vocês não têm nem noção de para onde ele foi? Ele tem carne e ele tem osso. A Bíblia fala que nenhuma carne entrará no céu. Nem Jesus. Ele não pode quebrar princípio. Para onde ele foi, igreja? Como é que ele conseguiu entrar no céu mesmo sendo Deus? Como? Eu lendo Apocalipse hoje. Essa Bíblia é uma maravilha. Eu vi o versículo, cruzei com o outro. Falei, meu Deus do céu. Por isso é que eu fico batendo para o Washington tirar esse louvor e o abençoado não tira. Vocês vão ver se agora ele não vai tirar, né, Washington? Vamos lá. Salmo 24. Aleluia. Salmo 24, do versículo 7. Deixa eu abrir aqui, gente. Estou até suando aqui. Eu fico louca com as coisas de Deus. Eu fico apaixonada com as coisas de Deus. Jesus começa a subir. A glória de Deus o esconde. Mas para passar pelo caminho, pelo portal, para passar pelaquele portão, tinha o que barrando? Os querubins. De repente, quando Jesus está chegando, quem é que está vendo lá? Levantai os portais das vossas cabeças, levantai as entradas eternas. A Bíblia aqui na Shed diz assim, isso aqui me deixa doida, versículo 24, meu Deus do céu, onde que está isso? Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Alguém perguntou, mas quem que é o Rei da Glória? Aí o versículo 8, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, levantai, ó porta, as vossas cabeças, significa, abram os portões, Ele voltou, Ele foi lá embaixo, Ele cumpriu a missão,
Ele trouxe a vida eterna para os filhos. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 7. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso. Ele veio como um menino. Ele veio como um bebê. Assim como nós chegamos dentro da igreja como crianças. Não importa a tua idade. Não importa quem você é, você pode se tornar um corpo ressurreto igual ao de Jesus. Igualzinho ao dele. Aí, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Eu vejo, igreja, o anjo vendo ele chegar e o atalaia grita. Quem são esses anjos? Quem são os anjos que guardam a glória de Deus? Os querubins. Abra os portais, porque ele está voltando. Eu vou para a casa do meu pai, o vosso pai. Eu vou para o meu Deus, o vosso Deus. Hoje Jesus não é mais apenas o ressurreto. Sabe como que Jesus é hoje? Apocalipse, capítulo 20. Aleluia. Oh, meu Pai. Glória a Deus. O 20 eu vou deixar para depois. Apocalipse capítulo 1. Versículo 13. Olha o que é Jesus glorificado hoje. E no meio dos 7 castiçais, o semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Aquele homem que aquele povo viu subir é o filho do José, o homem que fazia milagres, o homem que pregava a palavra de Deus, um homem que para muitos eram loucos, para outros sábio, para outros fanáticos, mas foi este homem que eles viram subir. Mas nós não precisamos ver para crer, é esse que a gente vê agora, porque tudo que ele tinha que fazer, ele fez e voltou para a casa do Pai. E hoje, ele é este homem que mudou a roupa, versículo 14. E na sua cabeça, cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve. E os seus olhos como chama de fogo. Versículo 15. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto é como o sol, quando na sua força resplandece. Jesus hoje é glorificado. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que veio a este mundo, tirou o pecado, voltou para o Pai. E hoje Ele é Senhor e Salvador. Amém? E onde nós entramos nisso? Último versículo, Apocalipse 20. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Até então somos sacerdotes de Deus, está em 1 Pedro. Só que agora vamos passar a ser sacerdotes de Cristo. A Bíblia está clara: bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. Primeira ressurreição é agora.
Ou nós vamos sair dessa terra por morte, ou então arrebatados. Não importa como. 1 Tessalonicenses diz que nós, se estivermos vivos, não vamos antes ser ressuscitados, ter o corpo transformado, antes daqueles que se foram antes de nós, os que dormem em Cristo. Então todos aqueles que dormem em Cristo Jesus, e que foram salvos, têm a vida eterna, vão ressuscitar primeiro. Ressuscitando, não vão ter aquele corpo que estava lá no túmulo. Não vai ter aquela cara sofrida como meu pai que morreu de câncer, e eu vi como é que aquela doença arrebentou com ele. Ele não vai aparecer, nem teu pai, nem tua mãe, nem o ente querido, nem o amigo que você perdeu, com aquele rosto que você guardou. Vai ser ressurreto. Ressurreto. Ele vai estar lindo. Ela vai estar linda. E vocês vão conhecer, porque a Bíblia diz que Deus não vai mudar nada. Não posso trazer o versículo agora que não vai dar tempo. Se fosse assim, não reconheceríamos quem é Jesus. Ressurreto. Se você chora por causa de um ente querido, seque as suas lágrimas, porque a Bíblia diz que é para nós consolarmos uns aos outros com esta palavra. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Aí depois os que ressuscitaram, que estavam dormindo, e nós, se hoje fosse a vinda de Jesus, a volta dele, os que dormem e nós vamos encontrar com Cristo aonde? Nas nuvens. Nas nuvens. Esta é a primeira ressurreição. Esses dias eu estou em casa, a pessoa pega o celular e fala, dá uma olhada nisso aqui. Ai, que vontade de responder. Não respondi. Eu olhei assim e tinha uma imagem de uma menina que foi aqui da igreja. E disse assim, olha a minha cara, ó, quando eu estou na balada. E eu me lembro que eu fui da igreja. Aí eu olhei quem fez os comentários embaixo. Aquilo me entristeceu profundamente. Mas eu não falei aquele dia, pois agora eu quero falar online. Nós fazemos parte da primeira ressurreição. Se isso não cair, se essa ficha não cair na cabeça das pessoas que pensam que sem Jesus está tudo certo, que pode continuar tendo a vida que quiser, você vai ficar para a segunda morte. Então aquilo que você não aprendeu agora, você vai ter que aprender para ensinar para quem ficou, porque nós não vamos mais estar aqui. Então aquilo que não quis ensinar, aquilo que não quis aprender e ensinar e viver, com toda essa facilidade e comodidade que ainda temos, espera a hora que chegar a tua vez. Espera. Você vai precisar saber de muito mais para passar a pressão que você vai passar, porque a igreja já vai ter subido. Então, bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição. E o que nós precisamos ter para fazer parte dessa primeira ressurreição? O que nós precisamos ter? Só vir à igreja? Não, gente. Não. Nós precisamos ter consciência que somos pecadores. E que, uma vez confessado, o pecado precisa ser abandonado. Se ele não for abandonado, resolvido na sua vida, ele vai voltar. Satanás chamou Adão e ofereceu o que era dele para Adão. Eu conversei com a tua mulher aceitou. Já experimentou, gostou, está lá na maior vibe. Então agora é a tua vez. Senta à minha mesa, que eu vou dar para você o que é meu. E Satanás deu, e Adão provou. Satanás, aquilo que ele ofereceu para Adão naquela época, ele continua oferecendo até hoje. Aquilo que ele serviu na mesa dele naquela época, ele continua servindo para todos nós até hoje.
Até hoje, não mudou nada, porque é próprio dele. Mas a Bíblia diz que Jesus está à porta e ele bate. Aquele que abrir, ele vai entrar e vai ceiar com ele. Só que agora, a comida quem traz é o Senhor. Então, igreja, ouça, está muito explícito os sinais por aí. E não se apavorem, porque não é quando estiver assim que Jesus vai voltar. A Bíblia diz claramente, é quando tiver paz. Em 3 anos e meio, um homem vai conseguir... Eu não me preparei muito para falar dessa parte, posso estar errando em números, mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é: o anticristo, ele vai mudar a cabeça de muita gente num período muito rápido. Muito rápido. E eu espero em nome de Jesus que tudo isso que você tem guardado dentro de você, não saia. Não despregue do teu coração. Porque Jesus já voltou para casa e ele vem nos buscar. Você acreditando ou não. Então hoje, quero convidá-los a ficar de pé, chamar o louvor. O que eu mais gostaria de chamá-los todos aqui à frente, pedir para que vocês se ajoelhassem aqui, mas eu não posso fazer isso. E cada dia parece que estamos mais distantes. Vocês não têm noção o que é o poder de um irmão pegar na mão do outro. Nunca mais esqueço dos ensinamentos do Dr. Miles Monroe. O poder de um irmão segurando na mão do outro. Mas até isso estão tirando de nós, né? Até isso. Só que a igreja não é uma igreja muda. Nós sabemos orar e clamar. Nós estamos na mão de Deus. O que tiver que acontecer na plenitude dos tempos, vai acontecer. Só que hoje você precisa cuidar da sua mente. Porque eu sei que para ter santidade, para ter uma consagração a Deus, não é fácil para ninguém. E principalmente para os solteiros. Meu irmão, você tem que largar do adultério. Eu não estou brincando. O Senhor está mandando falar. O Senhor está te mandando parar. Porque senão você não vai ter parte nessa primeira ressurreição. Meus irmãos, vocês precisam parar de fazer aquilo que desagrada a Deus. As pessoas falam, foi Deus que falou comigo. Foi nada. Foi nada. Tira Deus dos seus rolos. Que Deus falou, está escrito. Tem gente que muda até a palavra. Estamos na igreja. Somos o templo do Senhor. A glória de Deus, quando ela vier, Jesus não vem mais sozinho. É você que vai voltar com Ele. Sou eu que vou estar com Ele. Jesus subiu sozinho, mas Ele não desce sozinho mais. Seremos sacerdotes diante dEle. E Ele, o sumo sacerdote. Então, se você era idólatra, deixa de ser. Você ainda está com dúvida que Jesus Cristo é Senhor, que Ele morreu e ressuscitou. Você ainda está nessa de se prostrar diante de imagem, está escrito. Você ainda está nessa de largar Jesus por causa do teu namorado? Por causa de sexo? Se você mente, não minta mais. Se você gosta de ocasionar intriga entre as pessoas, para com isso. Meu Pai, as pessoas que gostam muito de criticar são pessoas que, na verdade, aquilo que ela ou ele queria fazer não deu certo. Então ela transforma, ou ele transforma a sua frustração em críticas.
A crítica fala mais de quem critica do que quem é criticado. Eu quero convidá-los, os que puderem, se ajoelhar no seu lugar. Se você não puder se ajoelhar, fica sentado. Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas Aleluia. moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Aleluia. Eu vou pedir para todo louvor parar de tocar e se ajoelhar, por favor, a não ser o Leandro. Continua, por favor, Leandro. Nada aqui é comum. Tudo aqui é consagrado a Deus. Até as teclas deste teclado. Por isso é que aqui em cima, se tiver que começar alguma coisa na igreja, precisa ser no altar. Porque senão a glória de Deus, em vez de trazer vida, vai trazer morte. É começo do ano, janeiro, as primícias, o início. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas dificuldades. Se acerte com o Senhor agora e diz para Ele: eu tenho consciência que sou eu que sou errado. Porque se você ficar nessa, que é o outro que te manipula, que é o outro que te faz fazer bobagens, olha, você corre um grande risco de não ser bem-aventurado e ter parte na primeira ressurreição. Diz para Ele: sou eu o sacrifício vivo. Não tem outro animal, não tem, sou eu. E eu me acerto com o Senhor aqui, por todas as vezes que eu troquei o teu altar. Acerto aqui por querer largar do ministério, por causa de outras coisas. Deixo aqui toda a minha raiva, toda a minha frustração, por todas as humilhações que eu passo. Eu deixo aqui, Senhor. Eu me coloco na tua presença para dizer: Pai, não é fácil, mas eu sei que o Senhor vai abreviar os dias só por causa da minha vida. E eu te amo por isso, Pai. Aleluia. Aleluia. Você não sabe o quanto que Deus vai te usar nessa terra ainda. Você não sabe o quanto que Deus vai te abençoar ainda. Isso vai passar. Todo esse medo, esse estresse que você está passando, isso vai passar. Ainda teremos dias bons e teremos dias ruins. Porém, a Bíblia diz que ao dar a ordem, a hora que Deus der a ordem, vai ressoar as trombetas. E Ele virá nos buscar. Seremos transformados. Seremos transformados. O nosso corpo será transformado. E vale a pena. Que essa palavra te fortaleça, que essa palavra te deixe alegre, porque aquele que foi antes de nós foi nos preparar uma morada. Aquele que foi antes de nós vai voltar para nos buscar. Aquele que foi antes de nós, aleluia, não esqueceu de nós. Ele foi, mas Ele enviou o Consolador.
Então, dia e noite, você não tem percebido, mas tem um Consolador do teu lado. Fala com Ele. Tem um Consolador do seu lado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Se você já falou com Deus, se quiser ficar de pé, pode ficar. Aleluia. Aleluia. O portão que estava fechado, o caminho que estava fechado, o véu foi rasgado. Agora o Santo dos Santos está livre para aquele que tenha Jesus como Senhor e Salvador passar. Jesus podia ter saído aquele dia lá no livro de Atos e direto para a sala do trono. Ele podia ter ido direto para a sala do trono quando ele saiu do sepulcro, mas ele cumpriu todas as coisas. Aleluia. Vamos finalizar esse culto hoje louvando e adorando a Ele que é digno de todo louvor e adoração. E vamos deixar aqui toda a nossa preocupação. Pode ser que ninguém que esteja nesse salão veja a morte. Sabia disso? Eu não sei quem é a pessoa mais idosa aqui, mas eu tenho algumas dúvidas se a morte vai passar por meio de nós. Pode ser que todos nós vamos ser arrebatados e não vamos conhecer a morte. Pode ser. Eu não ouvi o link, o Bruce me mandou, mas a ciência estudou e comprovou que a Terra está andando alguns milésimos de segundo mais rápido. Os dias e as noites serão menores. Você já tem notado isso, né? Que não dá mais tempo de fazer o que você quer. E eu ficava pensando, olha, deve ser porque eu fico muito cheia de coisas para fazer, o meu tempo fica ocupado e por causa disso eu não tenho tempo para fazer muitas coisas. Não, os dias e as noites, cientificamente está comprovado que a partir este ano, serão menores. A Terra está rodando mais rápido. Só por amor a nós, os dias seriam abreviados, para que os eleitos também não fossem enganados. Os escolhidos, né? Não fossem enganados. Então saiam daqui, gente, firmes. Olha para o alvo. Deixa os hábitos errados. E se vocês verem pastor Fernando e pastora Ana fazendo alguma coisa nesta cidade, se tiver alguma dúvida, venha perguntar antes, porque nós não fazemos nada contra a lei, não fazemos nada debaixo dos panos, não burlamos nenhuma regra, não somos assim, nunca fomos e nunca seremos. Não precisei virar evangélica para saber que isso é o certo. Minha mãe me ensinou isso. Então, se verem alguma coisa, venha nos perguntar. Guarda a tua boca de falar do ungido de Deus, para que a espada não venha contra você. E vamos ter unidade, comunhão, porque se precisar morar todo mundo junto, vocês vão ter que me aturar, e eu vou ter que aturar vocês. Já pensou, Ellison? Misericórdia, não vem menino todo dia falando na minha cabeça. Amém? Se for necessário, minha casa está aberta, em nome de Jesus. Vamos encerrar louvando a Deus. Coloca a letra, por favor. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei vos levar.
levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém é o Pai a não ser por mim. Em verdade vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Aleluia. Vou encerrar com essa pergunta. Quem tem a paixão como eu tenho de ver a Deus? Quem quer ver a Deus? Vocês sabem que existe um princípio para isso? Vocês lembram qual é? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não brinque. Sejam santos, porque eu sou santo. Jesus disse isso para nós. Quando ele chegou no céu, ele foi recebido com glórias. Deus abraçou ele com certeza e disse: filho, aquela hora que você estava na cruz, que você falou para mim: pai, pai, por que me desamparaste? Você entende porque que eu fiz aquilo lá, né? Jesus deve ter falado assim: não fala mais nada não. Fomos nós que criamos, então nós somos responsáveis pela nossa criação. Sou um contigo, Pai. Então o Pai e o Filho te amam, e o Consolador ainda está aqui. Por isso que bem-aventurados que estão na primeira ressurreição, porque depois sobe nós. Por que o Consolador vai ficar? Se quando ele estava ninguém o quis. Então ele sobe conosco. Amém? Não brinque. Não negocie a salvação de vocês. Não vai com esse papo aí que uma vez salvo, que isso não existe não. Amém? Deus abençoe a todos. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus repouse, venha sobre vocês, sobre tudo que se diz respeito a vocês. Não turbe o vosso coração. Creia em Deus. Amém? Vão com Deus. Eu amo vocês de todo o coração. Quero te amar mais, Senhor. Olha, não cumprimentem ninguém. Não pode sair todos de uma vez. Vão para casa, não fiquem nas ruas. A partir da meia-noite de hoje tem um decreto que foi dado hoje. E depois eu posto lá no grupo. Não sei como que vai ficar amanhã, mas a gente vai postando. E se a gente não tiver em presente, em carne, se eu aparecer na casa de vocês, não liga não, tá bom? Estaremos em espírito. Mas nunca, jamais sozinhos. Glória a Deus. Vão com Deus, igreja. Deus abençoe. Aleluia.
aquele que teme os meus mandamentos e os guarda. Esse é o